Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito, muito você, o seu lar. Que a paz seja o seu dominador, o dominador do seu lar. Em nome de Jesus. Ouça Deus. Preste atenção no que Ele está falando. É no teste que o Senhor vai provar o seu coração. O Senhor prova os corações através dos testes. A crise revela a unção que está em nós. Só vai sair o que está lá. Quando Golias apareceu, saiu a covardia de Saul. E saiu, então, a coragem de Davi. O homem oculto sai, e Deus está à procura do homem oculto, do coração. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Não depende parte, depende toda a sua vida. O que você deixar entrar no seu coração vai determinar o seu destino. Se é a palavra de Deus, você terá um destino glorioso, vai cavalgar nos altos da terra. Mas se é um sentimento, o querubim glorioso deixou o orgulho tomar conta do seu coração, a vontade própria, e ele se transformou num diabo. Você sabia que muitas pessoas estão se transformando em diabo? É, porque elas têm permitido que o orgulho, o egoísmo, o espírito da rejeição, da amargura, que todos esses sentimentos e muitos outros dominem o coração. O que dominar o seu coração, o que controlar o seu coração, o que você deixar entrar no seu coração vai definir a sua vida. Acima de tudo, mas guarda 7 chaves, mas guarda o seu coração. Você pode até ter um pensamento, mas não deixa ele descer ao coração, porque se descer ao coração pode definir a sua vida. Combata no início, como está escrito. Combata Satanás, combata o mal no início. Combata aqui, ó. A mente é a porta do coração. Você está vendo que um pensamento está aí. Você começou a pensar. Opa! Saia daqui, em nome de Jesus. Saia. Eu sei que é você, Satanás. Você quer que eu pense para que isso se torne um sentimento e se torne uma ação. Mas eu não vou deixar. Porque pensamento gera sentimento que gera uma ação. Quando você vê uma pessoa falando, é porque aquilo já está tomando o coração dela. E ela agora vai agir. Além das palavras, ela começa a tomar decisões tolas, cega. Ela fica cega. Um sentimento pode cegar a vida da pessoa. Eu já vi gente tomar decisões que afundaram com a vida da pessoa. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. O Senhor prova o coração. E Ele permite um teste para provar
o coração da pessoa. Deuteronômio 8. Eu experimentei, eu testei, eu humilhei vocês para saber o que estava no coração de vocês. De que material, como está na mensagem, vocês eram feitos. Você é feito de quê? Você é uma construção de fé? Uma construção de sentimentos? Porque nós vivemos em casas construídas, o nosso homem interior é construído exatamente por pensamentos. E quais os pensamentos? Cada pensamento é um tijolo. E se forem pensamentos de bem, alinhados à palavra de Deus, você vai construir uma vida sólida. Mas se são sentimentos de miseráveis, você vai construir uma vida na areia e derrotada. Porque toda pessoa dominada por sentimentos é uma pessoa derrotada. Você vê que o grupo original fracassou feio. Não passou num teste durante os 40 anos. E acabou morrendo no deserto. Passaram, o Senhor testou, porque como eles eram reprovados, eles foram tendo que passar pelo teste de novo, e eles reprovaram. Foram reprovados em todos, até morrer. Isso não é triste? Perder a vida dessa maneira, com uma promessa incrível. Sabe, quando eu leio Números 13, 14, eu fico inconformada. Eles estavam diante da terra. Era só entrar, eles tinham uma promessa, o Senhor já tinha entregado. Mas a mentalidade escrava daquele povo roubou o destino deles. Eles nunca permitiram uma renovação mental acontecer. E nós nunca vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se nós não renovarmos a nossa mente. E algumas pessoas, elas estão na igreja, elas ouvem a palavra, elas têm uma Bíblia, mas a mente não foi renovada. Toda vez que elas são pressionadas, sai delas a mesma coisa. A mesma coisa. O mesmo comportamento, a mesma resposta. As mesmas falas, elas pararam no tempo. Tudo está se renovando. Nossas células, nossa pele, tudo está em movimento, está mudando. Só a cabeça de algumas pessoas que não muda. Elas pensam do mesmo jeito, elas falam da mesma forma, elas tomam as mesmas decisões, elas se envolvem com as mesmas coisas, elas buscam as pessoas erradas, os lugares errados, elas estão sempre voltando para o passado, elas não evoluem. É uma mente rígida, impermeável, não entra nada. Elas falam que vão mudar, que vão isso, que aquilo. E 5 minutos depois, algo acontece e elas dão a mesma resposta. Incrédula, imatura, infantil, precipitada. A mesma. Elas estão mandando uma mensagem para o céu que elas realmente não acreditam. Porque a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus.
não é de escutar um barulhinho, é de ouvir e tomar consciência. Quando a pessoa ouve, toma consciência da verdade, consciência da vontade de Deus, consciência do que o Espírito está falando, do mover de Deus para aquele momento. Ela consegue discernir os tempos, para onde Deus está levando, o que Deus está requerendo, e ela acompanha os moveres. A nuvem no deserto, de tempos em tempos, ela se movia. E era o Senhor mostrando, ó, eu não mudo, mas eu me movo, ó. Está se movendo, está se movendo. A gente vê que eles, em alguns lugares, eles ficaram mais tempo, em outros menos tempo. E eles estavam ali, ó. A nuvem estava se movendo. E mesmo vendo todos os moveres, eles não deixaram, o grupo original não permitiu um mover de mudanças acontecer na mente. A mente não foi renovada. Eles tinham uma mentalidade escrava, tanto que tudo que o Senhor deu, toda a riqueza, você vê que não havia propósito. E quando você não tem propósito para prosperar, vira bezerro de ouro. Eles usaram todo o favor de Deus para construir um bezerro de ouro. Você vai ver o tempo todo sair da boca daquele povo, toda vez que eles tinham um problema. É melhor voltar para a escravidão, voltar para o Egito. Era melhor morrer aqui no deserto. Eles foram liberando palavras. E nas suas palavras há poder. E foram liberando palavras. Pois aconteceu tudo como eles tanto falaram. Eles profetizaram. Eles morreram mesmo. Morreram no deserto. Porque a vida era falar, era melhor ter morrido, é melhor morrer. E era sempre... as palavras sempre foram negativas. Era sempre assim. Né? Melhor morrer, melhor desistir. Melhor morrer, melhor desistir. Até chegar assim, no absurdo de dizerem, vamos levantar um líder. Agora, que tipo de líder seria esse, não é mesmo? Para nos levar de volta para a escravidão. Alguém que é um líder que te leva de volta para a escravidão, pois é, esse povo queria. Eles não queriam mais Moisés, que estava levando para a terra prometida, que havia tirado da escravidão. Eles foram tirados da escravidão e agora estavam sendo levados para a terra prometida. Não, não. Nos leve de volta para lá. Ó, nós queremos descer, porque Egito é descer. Descer. Voltar, voltar. Voltar para a escravidão. Quantos que o Senhor tirou da escravidão, fez promessas, mas a pessoa insistiu em ficar no mesmo lugar, né? Ah, não, eu quero voltar, eu vou voltar. Aí você olha para a vida da pessoa, morreu na fé, a vida parou, estagnou, não foi a lugar nenhum. Em nome de Jesus, não permita uma coisa dessa na sua vida. Vencer é uma tarefa interna. Vencer é uma tarefa interna. Vou repetir. Vencer é uma tarefa interna. Não se impressione com o que está acontecendo aqui fora, mas com o que está acontecendo aqui dentro. Você tem que ser maior por dentro do que por fora. Se não muda aqui dentro,
não vai mudar aqui fora. As coisas acontecem duas vezes, uma dentro e outra fora. Se as pessoas não entenderem que elas precisam desaprender quando elas chegam no Senhor, elas têm que passar pelo processo de desaprender e reaprender. Porque elas foram programadas para pensar de um jeito e, consequentemente, viver. Agora, elas precisam reprogramar a mente. Elas precisam agora possuir a mente de Cristo, pensar como Cristo, falar como Cristo, agir como Cristo, ter o Espírito de Cristo, a natureza de Cristo, perseguir a estatura de Cristo. Elas não podem ficar no mesmo lugar. Né? Quando eu era menino, falava, agia como menino, mas agora eu sou adulto. E eu não posso mais agir da mesma maneira que eu agia antes. Você agora é uma nova criatura, você nasceu de novo. O velho homem morreu. O problema do grupo original, que saiu do Egito, é que aquele povo saiu do Egito, mas o Egito nunca saiu daquele povo. Olha que coisa mais triste. Tirar o povo do Egito foi fácil para Deus. Tirar o Egito do povo se tornou impossível, porque aí é com a pessoa. Você tem a sua parte, Deus tem a dele. A dele ele fez. Ele tirou o povo da escravidão. Mas o povo nunca saiu verdadeiramente da escravidão, porque a mente permaneceu escrava. E se a sua mente permanecer escrava, toda a sua vida será escrava. Tem gente vivendo vida de escravo por conta da mentalidade. É como ele pensa. Como o homem pensa, ele é. Como imaginou na sua alma, é. A Bíblia nos manda abandonar o velho padrão, a velha mentalidade, o velho modo de viver. Tão somente vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos. Eu avancei, eu não vou retroceder. Eu vou viver de acordo com aquilo que eu já recebi. De acordo com a fé que eu já recebi. Eu não vou retroceder. Eu não posso. Mas de tempos em tempos Deus vai abalar para saber o que está em nós. Ele vai abalar para tirar tudo que é abalável. Ele deixa muito claro que se você não der frutos, ele vai te cortar. Mas se você der, ele vai podar. E também que se nós estivermos nele, nós vamos dar muitos frutos. Então por que algumas pessoas não estão dando frutos? Mesmo dizendo que elas estão no Senhor. Porque talvez elas acham que estão, mas não estão. E a vida não frutifica. Então assim, quando nós entendemos a palavra de Deus, nós não vamos mais arriscar. Brincar com a nossa vida. Sabe, Saul, ele foi o primeiro rei, foi ungido. E momentaneamente o coração dele foi trocado, ele profetizou entre os profetas. Mas aí ele retrocedeu. Ele sofria de um espírito ele tinha um sentimento de inferioridade, um espírito de incapacidade e inferioridade. Ele, apesar de ser o mais alto e bonito, ele não se via. Ele se via pequeno. Então ele virou o escravo que virou rei. Ele se tornou, a mente dele era escrava. Imagina uma mente escrava com uma coroa na cabeça. Ele virou um tirano. Porque se você não tem uma mente livre,
a promoção na sua vida é uma maldição. Você é um escravo, você vai escravizar outras pessoas. Porque você se sente pequeno e agora então você vai querer se impor pelo que você tem e não pelo que você é. Né? Porque o Saul viveu a vida dele com base naquilo que ele tinha e não no que ele era, porque ele mesmo não acreditava nele. Ele se via pequeno. Interiormente ele era muito pequeno, né? Ele era muito pequeno. E esses complexos fizeram com que ele se tornasse um sujeito terrível. Terrível. Transformou Davi num inimigo que não era dele, que é o que a gente vê às vezes dentro da igreja. Uma ciumeira, sabe? É um inseguro aqui, incomodado com aquele que está tendo um resultado, é a briga por pequenos poderes, é uma desgraça. Sabe, eu que lido assim com pessoas, de vez em quando eu falo, ai meu Deus, me dá graça. Porque você vê aquela briguinha de pequenos poderes, aquela competição, querendo competir, aquele incômodo, sabe? A pessoa com raiva do outro, incomodada, gratuitamente. Por quê? Porque ela está mal com ela. Ela tem uma amargura que ela não para tratar. E aí ela descarrega nos outros. Quando alguém começa a ter um certo resultado que ela não está tendo, e muitas vezes não é nem porque ela não pôde, porque ela não aproveitou a oportunidade. Ela se incomoda, ela não vive a palavra que manda alegrai-vos com os que se alegram. Não, ela não se alegra com quem está vivendo um momento de vitória. É tão gostoso, né? Você viver com a pessoa o momento dela de vitória, você torcer por ela, você se alegrar, festejar com ela, mas tem gente que não é assim não. Até se deprime. Você sabia que eu tenho testemunhos vários aí no canal de gente que confessou de sair no meio do culto quando um testemunho estava sendo dado e a pessoa ficou com ódio, com tanto ódio, com tanta inveja, que ela não suportou e ela se levantou e foi embora? Porque não suportou o testemunho que a pessoa estava dando? Ao invés dela se inspirar, se alegrar, não. Ela ficou possessa. Saiu o homem oculto. Quando a pessoa deu um testemunho igual Judas. Quando a Maria derramou aquele perfume no Senhor, saiu o homem oculto, o ladrão hipócrita, que depois vendeu o Senhor por 10% do que a Maria tinha investido no Senhor. Entendeu? Então, muitas vezes, a pessoa, ela não se conhece, ela não sabe o que está lá, e o Senhor vai testá-la. Às vezes o Senhor vai usar, às vezes até eu costumo dizer que Deus pode usar o líder. Uma correção para saber o que está lá dentro. Quem você realmente é. O que aconteceu com Ana? O Eli a tratou de bêbada. E ela sofrendo. E o que saiu da Ana? Humildade. Humildade. O próprio Davi, ele teve a oportunidade de matar o Saul 2 vezes. E o que saiu de Davi? Um homem temente a Deus e quebrantado. Deus está à procura do homem oculto do coração. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. O que tem saído de você? O Senhor tem testado você? E o que tem saído? O quê? Verdade, sinceridade, temor, perseverança, constância, continuismo? Ou, mais uma vez,
o espírito da escravidão que mantém a pessoa no mesmo lugar. O Senhor está testando corações. Ele nos testa para saber o que está no nosso coração. Se é verdade, sinceridade, ou ainda aquela velha amargura, aquele orgulho, aquela rebelião, aqueles questionamentos. Vamos, definitivamente, dê uma resposta de fé. Responda com a fé. Em nome de Jesus, vencer é uma tarefa interna. Se você quer uma grande vida, vencer é uma tarefa interna. E você tem graça. Porque o Senhor está falando com você, Ele está dando graça para você dar a resposta certa. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida e peço que essa palavra realmente tenha desmontado todas as mentiras de Satanás e que ela esteja vendo e abraçando a verdade e se levantando com fé, decidida a dar uma resposta de fé. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração, consagro tudo e tomo posse de sabedoria, de discernimento, de entendimento. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo abundância na vida desses fiéis e onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham sido tocadas e transformadas por esta palavra. Que nenhuma continue no mesmo lugar, mas que todas avancem poderosamente para a glória do teu nome, dando uma resposta de fé. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde nós estamos. Casa Firme, você sabe que é um trabalho único, poderosíssimo. Você não pode perder o clamor dos 52 dias. Amanhã, o primeiro jejum dos 52 dias. Abrimos às 15, damos início ao encerramento às 19h30. Permaneça focado, não seja roubado, permaneça focado. Busque o Senhor, porque é tempo de restauração. Conta com a gente, é um prazer servir. Se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Quantos anos tem sua montanha de problemas e de sofrimentos? Quanto tempo faz que você não consegue se livrar dela? Falta-lhe fé? Faltam atitudes de fé? Você deve crer e agir dentro deste crer, ou seja, crer e falar, independentemente da circunstância que se lhe apresenta. Deus não nos pede para apenas acreditar, mas para viver plenamente essa fé em cada momento. Despertos ou adormecidos, enfrentando cada desafio com a certeza de que fomos criados para vencer.